Pessoal, então vamos fazer uma oração. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Senhor, mais uma vez, somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez nos ajude, nos ensine, Pai, nos ajude a compreender, Pai, a Tua palavra, nos ajude a passar a Tua palavra, Pai. E que tudo aquilo que for aprendido aqui, Pai, que nós venhamos colocar em prática. E que seja tudo para a honra e glória do Senhor, Pai. Somos gratos. Muito obrigado. Amém. Hoje, então, pessoal, nós vamos entrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje vai ser, como aquele... Eu avisei lá no grupo, hoje deveria ser Êxodo. A gente ia estudar ali, a partir do capítulo 21, eu acho, de Êxodo. E nós vamos pegar capítulo 23 de Êxodo, nós vamos focar ele juntar com Levítico 23, que vai falar das festas judaicas. Então nós vamos falar das festas judaicas. Só que eu não terminei o material, é um monte de slide. Aí eu falei assim, passar essa aula para quarta. E a gente mudou, a de Corinto vai ser hoje. E rapaz, precisava de umas 4, mas nós vamos passar só em uma, eu acho. Duas eu acho que dá. Duas. Eu já ensinei a ser judaico, foi em 4 aulas, né? Mas eu quero fazer só em 2, no máximo 2. Porque é muita coisa e é muito bom, entendeu? Porque quando a gente estudar lá na frente escatologia, aí você vai ver que fica linkado às festas judaicas com escatologia. E eu, assim, eu nunca tinha escutado ninguém falar de festa judaica, até um professor, amigo meu lá do Brasil, pastor Jorginho, ele um dia, quando eu fazia teologia com ele, fazia, né, na faculdade teológica da igreja, ele falou assim, cara, as festas judaicas tá ligado à escatologia. Eu falei, rapaz, só não vou duvidar porque eu sei que tá falando, porque o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Aí ele mostrou, velho. E assim, você lembra, a Páscoa a gente já mostrou assim, como Jesus cumpriu a Páscoa, né? Então, cara, aí você vê Jesus cumprindo a festa do Pães Asmos, ele cumprindo a primícia, ele cumprindo a de Pentecoste, e a gente não vê ele cumprindo as 3 últimas, que é trombeta, Yom Kippur, e festa do tabernáculo, que são 3 festas escatológicas. Então, assim, nós vamos falar disso na quarta-feira. Fica para a próxima aula, outra oportunidade. Dá like e comenta aí para engajar o vídeo aí, só tá privado, só engaja para nós aqui. Então, hoje nós vamos entrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E esse panorama bíblico que a gente vai ter agora, não o panorama bíblico, não, o panorama de Corinto, ele vai servir tanto para a primeira carta quanto para a segunda, né? Então nós vamos dar sequência na primeira carta e na segunda toda, só que hoje nós vamos talvez hoje, pegar a introdução, capítulo 1 e capítulo 2. Então vamos lá então. Beleza, vamos falar de Corinto. Cara, Paulo, ele fundou a igreja de Corinto, tá? No final da segunda viagem missionária dele. Em Atos, a gente viu alguma das viagens missionárias Vocês pegaram Atos tudo, pastor? Com nós? Não, né? Vocês entraram, já estavam em Romanos? Finalzinho de Atos. A gente deu uma passadinha nas viagens que Paulo fez, e ele passou por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, e aí ele chega em Corinto. Depois que ele passa por Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas, aí que ele chega em Corinto. E em Corinto ele passou lá 1 ano e 8 meses, na cidade de Corinto. Onde a gente tem essa informação? Atos, capítulo 18, versículo do 8 ao 11. Está escrito assim: Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo ele ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. O que a gente leu agora foi Atos, capítulo 18, do versículo... Não, já tinha gente espalhada, já tinha.
Já tinha essa galera toda já, entendeu? É, isso. Vou falar o que você está falando aí no microfone, porque costuma, quando está no áudio, eu fico calado aqui assim, e alguém está falando, mas não sai no áudio lá, né? O bom é deixar o microfone aqui, quando vocês falar no microfone, para o pessoal que está ouvindo em casa saber, né? Mas o Ítalo está falando assim que antigamente só tinha um povo só listado na Bíblia, né? E não fala de outros povos, né? O que acontece é que a Bíblia, ao mesmo tempo que a gente está tendo a história de Israel, está tendo uma outra timeline correndo junto. Mas a Bíblia focou na linhagem de Israel, no povo de Israel, e vai focando ali. Você vê que quando a Síria aparece, ela já é gigante. Aí você fala, de onde veio esse povo, né? Aí depois aparece a Babilônia. Eu falei, meu Deus, não era a Síria que era bruta, aí vem uma Babilônia do nada assim, gigantona, e vai e engole essas nações tudo. Então, não, o Brasil não. É porque o Brasil ele é novo, né? É, tem 500 e poucos anos. Evangelista. Então a Europa é muito antiga, né? A Europa. Então assim, as viagens de Paulo eram naquela região da Europa. Ele correu a Europa toda, entendeu? Deixa eu colocar só os evangelistas ali que chegou. Fechou. Então, Paulo, depois que ele passou ali em Filipos, ele foi para Tessalônica, Bereia, Atenas, aí ele foi para Corinto. De Corinto ele foi para onde? Para Éfeso. E de Éfeso é que ele escreve a carta para a igreja de Corinto. Ou seja, enquanto ele estava em Corinto, ele não escreveu. Ele estava lá, né? Não precisava escrever porque ele estava lá, né? Então é igual quando eles perguntam a Jesus sobre o jejum, né? Falando nisso, deixa eu lembrar. Semana que vem, na segunda e na quarta-feira, nós vamos fugir do tema da teologia aqui um pouco, a semana toda. Na segunda-feira nós vamos dar um estudo profundão aqui sobre jejum. E na quarta-feira um profundo sobre oração combinada com jejum. E esses dois estudos nós vamos abrir para a igreja inteira. Inclusive, pastor, se tiver alguém que quiser vir com vocês, pode vir também, nós vamos convidar a igreja para vir. Não é sinal, talvez a igreja não venha, mas vai ser aberto para eles, tá? Então, Deus direcionou a gente a fazer isso aí, não é pedido do apóstolo, nada não, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí, pastor. Amém. Cumprimenta o irmão aí. Visitante. Oh. Pode deixar, eu já estou anotando, já pode deixar tranquilo. Aí sim. Então, aí na semana que vem nós vamos dar essa fugida aí. Vamos falar na segunda-feira de jejum, um estudo bem profundo, e na quarta um estudo profundo de oração, combinada com jejum. Tipo assim, uma oração depois de um jejum, o que acontece? Nós vamos falar disso, e esse estudo vai ser abertão para a igreja. Na outra semana a gente vai retomar o que a gente está falando aqui. Então, aí Paulo, ele foi, depois de Corinto, ele vai então para Éfeso, né? Nós estamos estudando hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele vai para Éfeso, e de lá ele escreve essa carta que a gente tem aqui. Não essa carta que a gente tem aqui, olha para você ver. Por quê? Ele escreve a carta para Corinto, de Éfeso. Porém, essa carta que nós temos aqui na mão, que a gente chama de primeira carta de Paulo aos Coríntios, provavelmente ela não foi a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Os biblistas, esses caras estudiosos daí da Bíblia, os crânios aí da Bíblia, eles acreditam que Paulo escreveu uma carta para Corinto antes dessa primeira carta que a gente tem. Porém, essa carta ela se perdeu e a gente não tem acesso a essa Coríntios. E a cidade é Corinto. Aí quando a gente fala a cidade de Corinto, Coríntios é o povo, né, que vivia na cidade de Corinto. Entendeu? Então, fechou.
Tem uns irmãozinhos que falam, o Corinthians, abre 2 Coríntios. Eu falo, meu irmão, não tem Corinthians, me ajuda. Senão eu vou falar São Paulo aqui, ó. Quando eu falar assim, porque o apóstolo São Paulo, São Paulino, né? Ficar falando Corinthians, eu falo, meu irmão, me ajuda aí. São Paulo. O São Paulo, quando... Ó. Então, aí você fala assim, mas de onde esses camaradas tiram que essa aqui não é a primeira carta? De onde esses caras? Vamos lá para a Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 5, abre aí. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Nós estamos lembrando que Paulo, ele passou em Filipos, foi para Tessalônica, de Tessalônica ele foi para Bereia, de Bereia ele foi para Atenas, de Atenas ele foi para Corinto, de Corinto agora ele vai para Éfeso. E de Éfeso é que ele escreve essa carta para Corinto. Porém, no capítulo 5 aí de 1 Coríntios, versículo 9, diz assim, já por carta vos tenho escrito, que não vos associei com os que se prostituem. Ele dá um relato, já vos escrevi sobre isso. Aí você pensa assim, cara, então Paulo já escreveu alguma coisa para a igreja de Corinto e nós não temos acesso a isso. Outra base para isso é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Só pula uma página aí. Aí olha o que fala. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tá? Paulo não vai defender que o homem não pode tocar em mulher aqui não, tá? A gente vai chegar lá no capítulo 7 ainda. Mas ele está falando assim, quanto às coisas que me escreveste. Então, os estudiosos, aí esses caras crânio aí da Bíblia, o que eles pensam? O que eles defendem? É que Paulo escreve alguma coisa para Corinto. Corinto teve acesso àquilo que Paulo escreveu, que é uma carta que nós não temos, e eles de volta escrevem algumas coisas para Paulo, referente a essa carta que Paulo escreveu, perguntando algo para Paulo. Aí Paulo agora, como ele diz, já por carta vos escrevi, ou seja, mandou alguma coisa. Aí falou assim, quantas coisas vocês me perguntaram, ou seja, dá a entender que eles leram a carta de Paulo, ficaram com dúvida de alguma coisa, mandaram para Paulo uma carta, e Paulo responde no capítulo 7, quanto às coisas que vocês me perguntaram, não é lícito que o homem toque. Aí ele começa a explicar aquilo que eles provavelmente mandaram uma pergunta para Paulo. Então, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, ela não seria a primeira. A primeira se perdeu, nós não temos acesso a essa carta. Então, o que nós vemos em 1 Coríntios é Paulo resolvendo algumas perguntas, alguns problemas que estavam dentro da igreja de Corinto. E Paulo agora escreve essa carta que nós temos aqui, falando de alguns temas que talvez eles tenham perguntado. Paulo, mas a gente não sabe sobre divisão na igreja, sobre alimento oferecido, sobre dons, sobre a ceia, nós temos um problema de incesto dentro da igreja, que é tudo isso nós vamos ver em Corinto. Então eles escrevem, Paulo responde para eles. Aí, então Paulo, ele está respondendo algumas coisas, e quem é que chega para Paulo com essa problemática? Capítulo 1, versículo 1. Não versículo 1, versículo 11. Olha, diz aí, ó. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Ou seja, Paulo, agora em Éfeso, ele encontra com os da família de Cloe, e ela era uma mulher, ela passa para Paulo a problemática que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E Paulo agora, através dela, envia uma carta para a igreja de Corinto, para que seja resolvido esses problemas. Então, Paulo, ele encontra Cloe em Atena, e ela leva esse problema para ele, e Paulo agora, ele vai responder com relação a esses problemas que tinha em Corinto. E que problemas eram esses? Vocês sabem algum desses problemas? Eu falei alguns, vocês lembram? Aí sim. Então, ó, nós vamos ver dentro de Corinto que tinha, como o Pedro falou, nós tínhamos problemas de divisões dentro da igreja, nós tínhamos problemas de imoralidade sexual, nós tínhamos problemas de oferta aos santos, problema concernente a casamento
e segundo casamento. Nós tínhamos problema com comidas oferecidas a ídolos, quanto à ceia do Senhor, quanto aos dons do Espírito, tudo isso nós tínhamos problema dentro da igreja de Corinto. Por isso que a igreja de Corinto ela é o reflexo da nossa igreja atual, entendeu? Nós temos tudo isso dentro da igreja. Então, costuma assim, as pessoas falam assim, pastor, o que você indica para a pessoa que está aprendendo, querendo estudar a Bíblia? Onde começa? Eu falo, começa pelos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, explicam toda aquela regrinha, né? Você pode pegar um deles e destrinchar, pega Mateus, que é o mais completão, estuda ele pra caramba, e depois você estuda João, porque você vai ver a divindade de Deus, de Jesus, e depois você já pula lá para Corinto, que aí você já vai começar a ver os problemas da igreja. Então, é o que eu indico normalmente. Deixa eu anotar aqui. Boa noite, pastores. Paz. Então, antes da gente entrar, né, na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos falar sobre qual o contexto, que cidade era essa, Corinto? O que Paulo encontrou quando ele chegou em Corinto? Então, eu gosto muito de falar sobre Paulo, né? A Lília até brinca comigo, fala assim que chamava de Paulinho de vez em quando, dentro de casa, né? Mas não tem como não amar o cara não, velho. Não tem como. Você começa a estudar. Eu não ligava muito para Paulo, não, mas é porque eu também não lia a Bíblia, entendeu? Depois comecei a ler, eu comecei a ligar. Então, Paulo ele era um camarada muito estrategista, velho. Ele era bruto, inteligentíssimo, um cara poliglota, o cara conhecedor da lei. A gente falou sobre Paulo aqui, era fariseu, foi instruído aos pés de Gamaliel, era mestre da lei, era zeloso, circuncidado ao 8º dia. O cara era top, o cara tinha credencial. E Paulo, ele chega ali em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele vê o mundo em Corinto. Era mais ou menos a relação que ele viu em Atenas. Quando ele esteve em Atenas, de Atenas ele foi para onde? Falei aqui no início, Não, ele foi para Éfeso. Depois, aliás, de Atenas ele foi para Corinto. E de Corinto que ele foi para Éfeso, de Éfeso ele escreve para Corinto. Então, de Atenas, ele vai para Corinto. Ele tinha visto algumas coisas em Atenas já, e quando ele chega em Corinto, aquilo fica mais aberto os olhos dele ainda, que o mundo estava em Corinto. Existia dois rios em Corinto, um rio chamava Egeu, aliás, 2 mares, Egeu e Jônio. E a cidade de Corinto, ela era banhada por esses 2 rios, por esses 2 mares. Era um mar Jônio e o mar Egeu. Então, tinha um porto dentro da cidade de Corinto, que era o porto de Cencreia, que era um porto, um dos mais importantes daquela época, um dos mais importantes portos do mundo. Ou seja, pessoas chegavam naquele porto todos os dias, navio desembarcava e embarcava. E era ali, o mesmo exemplo que eu dei de Roma, eu dou aqui para Corinto. Era como se fosse a América. A América hoje, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei com um cara, no primeiro serviço que eu tive, eu trabalhei com brasileiro, com equatoriano, cara do México, cara brasileiro e americano, todo de Porto Rico, tudo num serviço só. Ou seja, se eu prego para um camarada dessa galera toda, e esse cara e ele se converte, daqui 2 anos ele vai embora lá para Costa Rica, ele vai levar o evangelho para lá. Ou seja, a semente que nós plantamos aqui está indo lá para o país do cara. O outro está levando lá para o México, o outro está voltando para o Brasil, o outro está indo lá para sei lá, para onde ele estiver indo, ele vai levar o evangelho. Então Paulo, ele viu em Corinto uma oportunidade muito grande de fazer isso, porque ele falava o seguinte, ele pensava o seguinte: o mundo está dentro de Corinto. Se eu pregar para Corinto, automaticamente eu estou levando essa mensagem para o mundo, porque o mundo vem todo dia e o mundo sai todo dia de Corinto, nesse porto. Por quê? Paulo, como ele era muito estrategista, ele foi o maior plantador de igreja que existiu, Paulo. Ele não ficava mais de 6 meses na região. Quando você for estudar a viagem de Paulo, cada lugar que ele passava era muito rápido, era 3, 4, no máximo 6 meses. Mas em Corinto ele ficou 1 ano e 6 meses, ele ficou 18 meses em Corinto. Porque ele viu na região um potencial. E a região era uma região terrível.
Então, e a cidade de Corinto, ela ficava mais ou menos uns 180 quilômetros de Atenas, que era a capital do mundo na época. Então, era assim, tudo isso favoreceu para que Paulo olhasse para Corinto e falasse, cara, aqui é o lugar para a gente implantar uma igreja e meter bronca aí, levar isso aí para o mundo. E a cidade de Corinto, cara, ela era uma cidade muito rica, o comércio deles era muito forte por causa desse porto. E, você quer falar alguma coisa aí, Belo? Você levantou a mão, não? Você levantou a mão para falar? Não. Cara, não pode nem coçar a orelha. Você quer falar aí? Então, Corinto era a cidade que estava de porta aberta para o mundo entrava todo dia e o mundo saía todo dia. Outra coisa é que a história vai falar para nós que no ano de 146 a.C., a cidade de Corinto ela foi destruída, totalmente destruída. Então, ficou ali, quando Paulo ele chega na cidade, no ano de 46, no ano de 146 a.C., a cidade foi destruída. Só depois de 100 anos é que depois de 46 anos a cidade foi construída novamente. Quando Paulo chega em Corinto, Corinto era uma cidade centenária, ela tinha 100 anos de idade. Relativamente era uma cidade nova, não era uma cidade que tinha dogmas antigos, deuses milenares, tipo o Japão, a Tailândia, esses são cidades, são países milenares, com culturas milenares, coisas que passam de geração em geração há milênios. Só que Corinto era uma cidade meio que nova, ela tinha 100 anos de idade quando Paulo chega lá, e ela tinha sido destruída. Então a cidade ela reconstruiu muito forte e com a cultura nova, e dentro disso Paulo pensou, cara, essa cidade ela não tem raiz antiga, porque ela foi reconstruída há 100 anos atrás. Então eu posso chegar aqui e implantar o evangelho para que ele seja uma raiz desse lugar. E ali na cidade de Corinto também, ela era totalmente corrompida com relação sexual, com relação à imoralidade sexual, tanto de homossexualismo, como da parte de hétero. Então, naquela cidade havia como se diz, um templo a uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor. Os historiadores vão falar que serviam nesse templo, cerca de 10 mil mulheres tinham nesse templo. E elas serviam aos homens que chegavam pelo porto de Cencreia, que era o porto que estava dentro de Corinto. Ou seja, a forma delas cultuar a deusa Afrodite era se entregando às relações de imoralidade sexual. Então era uma cidade assim, profundamente alagada no pecado. Embora ela não tivesse raízes antigas, era uma cidade que cresceu muito rápido. Então assim, a imoralidade sexual ela imperava lá, muito homossexualismo, porque era uma prática de Roma, de Atenas, e era próximo de Atenas. Então Paulo